Neste vídeo vou-vos dar a conhecer a história dos primeiros anos da marca Mego. Vou-vos mostrar também a gama de super-heróis que a Mego lançou e, por fim, vou-vos mostrar algumas figuras que fazem parte atualmente da minha coleção pessoal dos bonecos da Mego. Não percam! Olá, amigos! Bem-vindos a mais um vídeo de Copycat Comics. O vídeo de hoje é inteiramente dedicado aos super-heróis da Mego. A Mego foi fundada em 1954 na cidade de Nova York por David Abrams. Nos seus primórdios, a Mego começou por produzir brinquedos genéricos e bonecas. Não tinha no seu portfólio grandes licenças ou personagens famosos. A Mego competia também pela atenção das crianças com marcas de renome como a Mattel e a Hasbro. A Mego era uma empresa pequena e financeiramente instável. Nos anos 60, a Mego apresentava vários problemas. Faltava-lhe uma identidade forte no mercado, os seus produtos eram pouco diferenciados da concorrência e esteve perto da falência perto do final da década de 60. Estando perto de fechar portas, a Mego percebeu-se que necessitava urgentemente de licenças populares se queria sobreviver no mercado dos brinquedos. Então, no início dos anos 70, adquiriu licenças não só da Marvel, como também da DC Comics. Incrível, não é? Como é que uma pequena empresa conseguiu adquirir não uma, mas duas licenças de marcas rivais no mundo dos super-heróis e dos quadrinhos. E como é que ela conseguiu tal proeza, amigo? Na altura, os super-heróis ainda não eram gigantes globalmente como são hoje em dia. Outra questão também era o cinema dos super-heróis praticamente não existia. Foi então que, em 1972, nasce a linha de bonecos que revolucionou o mercado. World's Greatest Superheroes. A Mego revolucionou o mercado dos brinquedos. Apresentava bonecos com cerca de 20 cm de altura. Os corpos destes bonecos eram padronizados com a designação de Type 2 Body, o que lhes permitia fazer uma produção barata, uma vez que os corpos das figuras eram iguais ou muito idênticos entre eles todos. Tinha fatos de tecido real, não era plástico moldado, não. Tecido real, estas figuras. E tinha também uma grande variedade de personagens, ou seja, as linhas, para além da Marvel e da DC Comics, eram bastante completas em termos de heróis e vilões. Entre 1972 e 1976, a Mego tornou-se uma das maiores empresas de brinquedos dos Estados Unidos da América. Como é que é possível que em tão pouco tempo uma empresa pequena que estava à beira da falência rapidamente subiu e alcançou a Mattel e a Hasbro no topo das marcas mais populares e com mais sucesso no mundo dos brinquedos? E a Mego não se ficou por aí. Ela não adormeceu à sombra da bananeira. A Mego rapidamente expandiu a sua linha para incluir mais heróis e mais vilões. Acrescentou playsets ao seu portfólio, ou seja, como a Batcaverna e o Daily Bugle. E acrescentou também personagens de séries de televisão como o Planeta dos Macacos e Star Trek às suas personagens. Estes primeiros anos da Mego foram marcantes historicamente por criar um conceito de figura de ação licenciada em massa. Fomentaram também o colecionismo por apresentarem uma gama bastante completa de personagens, tanto heróis como vilões. Todas as crianças queriam ter o máximo de personagens possíveis para criarem as suas histórias, as suas batalhas, como viam nos quadrinhos. Criaram também a ligação tão desejada entre o mundo dos quadrinhos e os brinquedos, ou seja, as crianças viam os quadrinhos nos anos 60, por exemplo, e não tinham como trazer para a vida real a sua imaginação, dar asas à sua imaginação. E esta linha de super-heróis da Mego permitiu-lhes
dar asas à sua imaginação e poderem finalmente brincar com os seus heróis favoritos. De seguida, vou-vos mostrar um catálogo muito interessante que, para além de todos os bonecos merchandising associados aos super-heróis, fala-nos desta interessantíssima e histórica linha de super-heróis de Amigo. Venham daí comigo! O livro que vos quero dar a conhecer trata-se deste Comic Book Hero Toys, que, como vos disse, mostra muitos brinquedos, merchandising relacionado com os super-heróis. Mas no vídeo de hoje vamos falar da Mego. Ora bem, este é o capítulo que fala dos heróis da Mego, que nasceram em 1972. Temos aqui imagens do Super-Homem, do Clark Kent, da Supergirl, do Mr. Mxyzptlk, algo do género. Temos o Batman, o Bruce Wayne, Robin, a Batgirl e os vilões, o Joker, Pinguim, Riddler, a Catwoman. Outros heróis temos o Aquaman, a Wonder Woman e ainda na DC Comics temos o Green Arrow, por exemplo, o Flash, Shazam! Do lado da Marvel temos o principal herói, o Spider-Man, aqui a sua versão de Peter Parker, Capitão América, o Falcon, Iron Man, Hulk, Mr. Fantastic, Invisible Girl, Human Torch, Thing, o Thor, Conan, o Bárbaro. E aqui vilões temos aqui o Lizard, o Green Goblin. E aqui temos imagens dos super-heróis nos seus blisters, nas suas caixas originais. Fascinante. Como é que uma pequena empresa conseguiu adquirir um franchising tão relevante como a Marvel e a DC Comics em simultâneo? Foi algo histórico e que dificilmente irá repetir-se. Uma pequena empresa alcançou sucesso através desta linha do World's Greatest Superheroes, com a Marvel, com a DC Comics, com os seus personagens principais. E aqui estamos a vê-los nos seus blisters, nestas suas caixinhas originais, de como eles estavam expostos para venda nos pontos de venda, e as crianças não havia forma de resistirem a bonecos tão bonitos, com caixas tão chamativas, com estas janelas a mostrarem os seus heróis e vilões favoritos dentro dos seus blisters. Fascinante. O Hulk, Mr. Fantastic, o Homem-Aranha. É sem dúvida uma época incrível, maravilhosa para as crianças dos anos 70 crescerem com esta gama fantástica de bonecos de ação articulados e com fatos, com tecido real, muito, muito bonitos. Agora vou partilhar com vocês os bonecos da Mego que eu tenho na minha coleção. Agora vou partilhar com vocês, amigos, os bonecos da Mego que fazem parte da minha coleção. Primeiramente temos aqui o boneco do personagem Shazam da DC Comics, com o seu fato vermelho e amarelo. Agora mostro-vos o primeiro super-herói, o Super-Homem.
com o seu fato vermelho, amarelo e azul. E aqui temos o Batman. E agora os vilões. Pinguim e o Joker. Os dois vilões principais do Batman. Com os seus fatos, cartola do Pinguim, o Joker com o seu cabelo verde e o seu sorriso maquiavélico. Os dois principais vilões. Atualmente são estas 5 bonitas figuras que fazem parte da minha coleção de amigo da DC Comics. Shazam, Super-Homem, Batman, Pinguim e o Joker. Do lado da Marvel também tem atualmente 5 bonecos. Um é o Mr. Fantastic, do Quarteto Fantástico, o líder da equipa. Temos também aqui o Coisa ou Thing, um boneco bastante diferenciado. Ou seja, e como falei, os fatos são em tecido, não é assim um plástico. E vou-vos também mostrar, por exemplo, aqui as marcações. Aqui que tem na cabeça. Aqui o Coisa é um personagem bastante interessante. E agora aqui o Torcha Humana. E como falei das marcações, que mostrei, por exemplo, na cabeça, também eles têm nas costas a sua marcação. Migo Corporation 1974. A patente ainda está pendente. Hong Kong. Agora o incrível Hulk, com o seu ar muito sério e zangado, os seus icónicos calções roxos, como tem aqui na minha lancheira, rasgados. E, para terminar, do lado da Marvel, o seu herói principal, o Homem-Aranha. Esta bonita figura com a aranha no peito e as marcações que vos falei. Estes bonecos que tenho foram dos primeiros a serem produzidos, ou seja, foram do ano de 1974. Eu penso que também existem alguns apenas anteriores a este, 1973, mas estes foram dos primeiros, das primeiras figuras de amigo a serem criados e disponibilizados no mercado. E aqui estão os 5 personagens da Marvel que tem atualmente da Amigo. E foi com esta fantástica coleção de bonecos que Amigo evitou a falência no final dos anos 60 para prosperar nos anos 70, com licenças da Marvel e DC Comics, com figuras com cerca de 20 cm de altura, com corpos padronizados, o chamado Type 2 Body, e com fatos de tecido real e não de plástico moldado, para além de oferecerem uma grande oferta de heróis e vilões, tanto da Marvel como da DC Comics, permitindo às crianças dar asas à sua imaginação e passar dos quadrinhos
para os bonecos, as suas aventuras dos seus heróis preferidos. Foi graças a esta linha icónica de brinquedos que Amigo se tornou uma grande empresa a nível mundial no que diz respeito aos brinquedos, com os World's Greatest Superheroes da Marvel e da DC Comics, que levaram à loucura as crianças dos anos 70 com estas bonitas, maleáveis, realísticas personagens da Marvel e da DC Comics. Esta é uma coleção que eu vou tentando aumentar ao longo dos anos, adquirindo novos personagens, porque é algo que me fascina, esta história de Amigo, de como uma pequena empresa à beira da falência, com a Mattel e a Hasbro como são duas fortíssimas concorrentes, conseguiu dar a volta à situação e prosperar no mercado dos brinquedos. E é algo que eu tenho uma nostalgia por esta linha de brinquedos e, como disse, gostaria de aumentar ao longo dos anos. Mas estas figuras já deixaram de ser baratas, já tem várias delas são algumas dezenas de euros para as adquirir e a oferta não é muita, pelo menos aqui em Portugal. Eram brinquedos que eram destinados a crianças, às suas brincadeiras, às suas imaginações, e que muitos deles não sobreviveram para serem preservados nos dias de hoje. Daí serem algo difíceis de serem encontrados, especialmente aqui na Europa. Foi um gosto enorme partilhar com vocês a história da Amigo e dar-vos a conhecer também a minha coleção atualmente dos heróis da Marvel e da DC Comics. Espero ver-vos muito em breve com outro vídeo dedicado aos super-heróis, seja de quadrinhos ou de bonecos ou de outro tipo de merchandising que eu coleciono relacionado com este mundo fascinante dos super-heróis. Um forte abraço do vosso amigo Copycat.